Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No tempo dos apóstolos, esses que desejavam o episcopado, eles eram eleitos pelos apóstolos. Os apóstolos tinham esse poder. Como é que a gente sabe disso? É só nós irmos lá para Tito, capítulo 1. Paulo está escrevendo a Tito, no versículo 4 ele fala: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E aí ele vai dar uma descrição desses presbíteros, que é basicamente isso que nós vamos ler no nosso capítulo lá de 1 Timóteo. Mas repare que Paulo deu uma ordem para Tito ir estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, as assembleias eram de cidade em cidade também. Uma assembleia que está na cidade X, outra assembleia está na cidade Y. Às vezes você tem uma assembleia na cidade X, mas a cidade é muito grande, ela pode ter 2 lugares de reunião, por uma questão de deslocamento, de facilitar para os irmãos, né, o deslocamento, mas é a assembleia na cidade. A única identificação que nós temos não são de igrejas denominadas, tipo Igreja Batista do Sétimo Dia, ou alguma coisa assim. Não, é a igreja que está em São Paulo, a igreja que está em Campinas, a igreja que está em Ribeirão Preto. Mas essa designação, ela diz respeito a todos os salvos nessas cidades. Importante entender isso. A igreja que está em São Paulo são todos os salvos que estão em São Paulo. É que no tempo que nós vivemos de tanta divisão, de tanta confusão, esses salvos estão espalhados por diferentes denominações ou grupos, às vezes sem denominação também. Mas voltando ao ponto aqui, então Paulo deixou Tito em Creta para ele estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então foi uma ordem do apóstolo dada a um delegado do apóstolo, alguém a quem ele delegou a tarefa de estabelecer presbíteros. Então esse tipo de poder e autoridade nós não temos, porque era uma autoridade apostólica. Nós não temos hoje isso. Ninguém pode chegar e falar assim, vamos estabelecer presbíteros aqui. Não, como que nós vamos estabelecer presbíteros? Nós não somos apóstolos. Porém, quando a gente abre lá em Atos, que o Senhor também nunca nos deixa de mãos vazias, né? Se a gente vai lá em Atos capítulo 20, nós vamos encontrar no versículo 28, Paulo mandou reunir os bispos de Éfeso, os bispos, os anciãos, os presbíteros de Éfeso, para falar com eles, para conversar com eles. E no versículo 28, Atos 20, 28, ele diz isso: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, peraí. Então não é apenas o apóstolo que constituía bispo, ou o delegado do apóstolo, tipo Tito, né? Que constituía bispo. Era o Espírito Santo que estava por trás dessa obra. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, ou com o sangue que é de sua propriedade, seria uma tradução mais correta aqui. Então a gente aprende aqui que não eram apenas os apóstolos, por intermédio da autoridade apostólica, que os bispos eram eleitos ou estabelecidos. Nós aprendemos que o Espírito Santo fazia esse trabalho. Muito bem, considerando que hoje nós não temos apóstolos, quem é que sobra para fazer esse trabalho de eleger bispos ou anciãos ou presbíteros de cidade em cidade? Sobra o trabalho para o Espírito Santo.
O Espírito Santo continua fazendo isso. Mas claro que então, se naquela época os bispos eram apontados ou eleitos ou estabelecidos, hoje eles são reconhecidos. Como é que funciona isso? Bom, digamos que nós temos um grupo de um coral. Vamos pensar um coral, né? Coral, aqueles que cantam, tal, música bonita. Né? Ok, eu quero escolher os cantores para participarem de um coral que eu estou organizando. O que eu faço? Eu faço um teste, né? Eu ponho todo mundo para cantar e observo. Esse aí tem uma voz boa. Ou essa aí tem um timbre bonito. Ou aquele ali e tal. No fim, eu consigo identificar quem são os que têm capacidade de cantar no coral. Nem todos têm, né? Nem todos têm capacidade de cantar. Mas eu reconheço os que têm. A mesma coisa é na questão dos que vão ter essas responsabilidades sobre a Assembleia. Eles não são eleitos mais, como eram nos tempos apostólicos, eles não são estabelecidos por decisão apostólica ou de delegados dos apóstolos, mas eles são reconhecidos. Como que eles são reconhecidos? É muito fácil. Você percebe que tem irmãos que tomam encargos. Tem irmãos que vão correr atrás das coisas, tem irmãos que estão sempre vigilantes. Olha, tem aquele irmão ali que está desempregado, aquele irmão lá está doente, precisamos visitar tal irmão, tal. Você percebe isso, faz parte da índole desses irmãos se interessar pelo bem-estar da Assembleia e correr atrás para resolver os pepinos e as coisas práticas das necessidades físicas e espirituais da Assembleia. Então hoje nós reconhecemos esses. Hoje nós reconhecemos esses irmãos. O irmão ali, o irmão ali faz esse trabalho de um bispo, ou faz esse trabalho, mas ninguém põe uma carteirinha para ele, ninguém bota um crachá no peito dele, ninguém o chama de bispo, ou bispo Antônio, não, de jeito nenhum. É que às vezes a gente tem que passar uma borracha na religiosidade, que nós ficamos encharcados de religiosidade. Então, quando você fala hoje igreja, você já pensa naquele templo com uma torre em cima, um sino, uma cruz em cima da torre. Quando não é, a igreja é uma reunião, é um grupo de pessoas. Nunca a igreja é um edifício, de maneira nenhuma. Só agora, no vocabulário moderno, que acabou ficando isso, né? Mas não, a igreja é uma reunião. Quando você fala santos, a pessoa já pensa, aquele lá que foi canonizado. O Papa, então, decidiu que o cara era muito bom, fez milagres, tem registrado lá os milagres dele, depois que morreu, ele fez milagres, muita gente foi curada, tá? Então esse é santo. Não, os santos eram os cristãos. Por isso que quando os apóstolos escreviam uma carta, eles escreviam aos santos que estão em Éfeso. Quem eram os santos em Éfeso? Todos os irmãos em Éfeso. Mas até aquele irmão que dorme nas reuniões, até aquele que dorme nas reuniões era santo também. Porque são os santificados em Cristo Jesus. Santificados pela fé em Cristo Jesus. Esses são santos. Então a terminologia, normalmente, que a gente traz, arrasta da religião, do catolicismo, do protestantismo, e atrapalha muito o entendimento das coisas. Então, quando você fala bispo, você já pensa naquele cara com aquela roupa comprida, com o anelzão no dedo, dando a mão para a turma beijar, tal. Não é. Não é. Bispos hoje são esses que têm o cuidado pela Assembleia. Mas o que aconteceu para eles criarem esses bispos, que nem no catolicismo, né? No catolicismo você tem bispo por comarca, eu não sei exatamente como é que funciona, mas é por região física. O bispo de Limeira, por exemplo. Tem um bispo em Limeira. Ele é bispo de Limeira. Tem o bispo de Piracicaba. Tem o bispo de São Carlos. Por que aconteceu isso, de pegarem um homem e colocarem nessa função? Bom, isso aí aconteceu quando começaram as perseguições dos primeiros cristãos. E, é claro, cada assembleia tinha vários bispos ou anciãos. Cada assembleia tinha lá o seu corpo de anciãos ou de bispos. Mas quando começaram as perseguições, às vezes eles tinham que se apresentar diante das autoridades. As autoridades queriam interrogar, queriam saber, né, das coisas.
Então, o que fazia? Como é que ia fazer? Digamos que tivesse lá meia dúzia de irmãos numa assembleia que fossem os anciãos daquela assembleia, ou os bispos daquela assembleia, biblicamente, né, que são sempre plural, nunca é um só. Mas daí eles tinham que escolher um. Vamos escolher o João lá, porque o João é mais velho, mais experiente, para ele falar com o governador. Aí o João representar aquela assembleia. E sem querer, quando o João voltava, esse é o João, ele foi no palácio lá do imperador, ele foi recebido no palácio, esse é o João, esse é o bispo. Automaticamente ele passava a ter um status, um diferencial em relação aos outros anciãos daquela assembleia. E isso aí pegou, no fim acabou ficando assim, um bispo em cada assembleia ou região. Tanto é que você tem um papa que ele é chamado do bispo de Roma. Ele é chamado de bispo de Roma. Você tinha o bispo de Alexandria, você tinha o bispo de outra cidade, porque eles ficaram, aquilo que era para ser um plural de cuidadores, de zeladores do rebanho, acabou sendo um para cada cidade, para cada região ou cidade. Então, voltando à fita um pouco, nós hoje não temos eleição, os presbíteros ou anciãos não são eleitos, mas são reconhecidos pela Assembleia, porque todos percebem que aqueles irmãos são os que tomam para si as responsabilidades. Percebe? Eles sempre vão correr atrás das coisas. Eles percebem que existe necessidade, eles correm lá para resolver. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.